Olá, crianças, estudantes da Rede Municipal de Governador Valadares. Estou aqui de novo com vocês para uma aula de História para o terceiro ano. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Graziele. O tema da nossa aula de hoje é Educação no Campo e Educação na Cidade. Nós vamos aprender um pouquinho mais, nós já aprendemos na plataforma e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, prestem bastante atenção, ok? Vamos lá, as escolas no campo e na cidade. Naquilo que se trata a educação, será que todas as escolas são iguais? Tem muitas outras escolas, a não ser a escola que você estuda. Muitas vezes o nosso pensamento, o nosso conhecimento é limitado. A gente conhece aquilo que está perto da gente, na nossa cidade, no nosso bairro. Mas hoje a gente vai conhecer outros tipos de escolas em outras comunidades. Olha só, a educação, ela abraça a educação indígena, quilombola, do campo, urbana. São comunidades bem comuns dentro do nosso país, né? O Brasil, a gente observa nessa imagem que o nosso país ele é um país bem diversificado, né? É um país de índios, de negros, de brancos, de pardos, de pessoas de todos os lugares do mundo que vêm para cá para construir uma vida. E isso aí já traz uma diversidade enorme para o nosso país. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um pouquinho de algumas comunidades. Comunidade indígena, essas imagens são de comunidades no Pará. Observem como que são as salas de aula nas escolas indígenas, ou seja, essas escolas, elas estão dentro das aldeias. Percebem que é diferente a forma da construção da escola, a forma da arquitetura dentro da escola é diferente da nossa. A gente percebe uma imagem aí que as mesinhas, né, são iguais às que tem na nossa escola. Vocês podem ver que eles não estão uniformizados, igual é o mais comum na escola urbana, é o uniforme para trazer uma identidade da escola. Observem que no final da aula a gente vai fazer um paralelo aí, algumas comparações. Estamos ainda na escola indígena, vamos lá. Minas Gerais conta com aproximadamente 4.200 alunos indígenas de diversas etnias. O estado tem 17 escolas indígenas. O atendimento escolar indígena é feito em 64 endereços diferentes. As escolas estão localizadas em 11 municípios. Então aí a gente já entende e percebe que o estado está preocupado sim com a educação do indígena. Vamos lá. Escolas quilombolas. Prestem atenção na parte física da escola. Será que é igual à nossa escola? A gente está vendo ali uma primeira imagem que lembra o quê? Será que lembra uma sala de aula? Será que lembra a sala de aula que você estuda? Essa primeira imagem? Essa escola é na Bahia. A segunda imagem já aproxima um pouco mais da escola que você estuda? Então, vamos aprender um pouquinho o que significa quilombo. Eu penso que vocês de repente, já ouviram falar sobre os quilombos. Na história do Brasil, o que são os quilombos? As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Então, o que é hoje o povo quilombola? Há muitos e muitos anos atrás, né? Infelizmente, o nosso país era um país, né, que tinham os escravos. Então, quando os escravos eles não viviam felizes, lógico, ninguém quer ser escravizado. É uma parte muito triste da nossa história, mas que a gente não pode se envergonhar de lembrar, de falar, para que isso nunca mais aconteça em lugar nenhum do planeta, né? E infelizmente isso ainda acontece. Então, os escravos eles eram pessoas assim, escravizadas, literalmente dentro do sentido da palavra. Eles não tinham direito a nada, eles só trabalhavam sem ter direito, às vezes, nem alimentação. Apanhavam muito, então era uma vida muito difícil. E ali eles fugiam
das fazendas onde eles moravam. E naquilo que eles fugiam, o lugar, a reserva onde eles ficavam, eles chamavam de quilombo. Então, eles se organizaram dentro desses quilombos na luta, né, para terem a liberdade deles. Haviam muitas guerras, até entre eles mesmo. E até hoje, gente, essa cultura deles, dos negros, ainda existe em muitas cidades. Talvez não é muito comum aqui na nossa região, mas lá na Bahia, por exemplo, tem várias comunidades quilombolas. São comunidades de negros onde eles aprendem a tradição deles, a cultura deles, a religião deles. É igual quando a gente estudou sobre o índio, eles têm a cultura deles, a religião, a forma de viver. Os negros também têm dentro dessas comunidades quilombolas e eles são muito orgulhosos disso. E dentro das escolas a educação é voltada para a valorização do negro, para a cultura deles, para o artesanato deles, para as coisas que eles gostam, cultivam e amam. Espero que vocês tenham compreendido. Escolas ribeirinhas. Por que ribeirinhas? Porque são escolas perto de rios. Prestem atenção nessa imagem. O norte do nosso país, muitas cidades são, nos tempos de cheias, elas são alagadas, né? Muitos territórios ficam embaixo d'água há muito tempo. Então, as casas são chamadas de palafitas. E são essas casas aí já preparadas para a cheia do rio. Prestem atenção nessa escola, a parte externa dela. Será que as crianças chegam lá de bicicleta? Chegam a pé? Chegam de van escolar? Não, elas chegam de barco mesmo, ok? E prestem atenção como que é por dentro. Será que é uma escola que se parece um pouquinho com a escola de vocês? E vocês podem prestar atenção na imagem que as crianças, elas têm a fisionomia dos índios, e é isso mesmo. Muitos indígenas, as escolas deles não ficam dentro das aldeias, ficam nessas escolas aí de palafitas, que são aldeias bem perto do rio, né? E as escolas são construídas ali já preparada, que se houver a cheia, vai ter condição de ter a aula. Escola campesina, escola do campo. Então, olha só, prestem atenção na imagem. O que as crianças estão fazendo? Elas estão aprendendo a mexer com jardim, aprendendo a mexer com uma horta, com o campo. Então, é uma escola voltada para os saberes do campo. Elas vão aprender as disciplinas, né, comuns a todos, né? Português, matemática, história, geografia, mas elas vão aprender aquilo que é do campo, que é a agricultura, que é a pecuária, é a pesca, é a cultura regional ali daquele lugar. Então, são saberes, às vezes até, que eles aprendem que são diferentes do nosso, que são saberes mais urbanos. Agora nós temos as escolas urbanas, que tem tanto a escola privada quanto a pública. Nas imagens que vocês estão vendo, a gente está vendo a imagem das escolas privadas. O que são as escolas privadas? São aquelas que a escola ela possui um proprietário, um dono que oferece o estudo, a pessoa vai lá, paga a matrícula, mensalidade e ali ela estuda. No próximo slide a gente vai ver uma escola urbana também, porém pública, que é o nosso caso, né? Que é uma escola que ela é cuidada pelo estado, pelo município, pelo governo, da cidade ou do estado ou federal. Diante de todas as escolas que a gente viu, o que a gente pode aprender disso? Que todas elas, seja no campo, seja indígena, seja ribeirinha, né? seja urbana, todas elas têm um ensino universal. Todas elas atendem a uma demanda, atendem à lei, né, que é regida para aquele ano ali de educação. Então, elas podem ser diferentes naquilo que se refere à estrutura física,
a mobilidade das crianças, ao território, mas naquilo que se refere ao plano de ensino, todas elas têm um professor, né, que é orientado, capacitado para estar ali ensinando. Dentro das escolas indígenas, principalmente, os professores, eles são indígenas, professores indígenas, que atendem essas escolas. Agora vamos ler o slide. No aspecto físico das imagens apresentadas acima, podemos dizer que as escolas são organizadas da mesma forma? Salas de aula com quadros, né, com mesas, cadeiras, bibliotecas, banheiros com saneamento básico, quadras de esporte, refeitório e alimentação adequada? Será que vocês viram isso tudo em todas as escolas apresentadas? Será que na escola ribeirinha, nos banheiros tem o saneamento básico, que é um direito de todos? Será que todas as escolas têm biblioteca? Será que todas as escolas têm um material didático com excelência para as crianças? Será que todas são equipadas com computadores, internet, que a gente sabe que tudo isso ajuda muito dentro das escolas? Então, nós percebemos que não tem. Nem todas possuem isso, principalmente as escolas mais afastadas dos centros urbanos, né? E nós precisamos de ser engajados nessa questão até de políticas públicas mesmo, para que todos tenham os direitos iguais, para que todos tenham os mesmos direitos à educação. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda não conseguiu alcançar um patamar, um índice dentro da educação que seja tão bom quanto em outros países. Mas eu tenho certeza que os governantes, nós professores, a gente tem lutado dia após dia para tentar oferecer para vocês um ensino de qualidade. Não só nós, como professores indígenas, quilombolas, ribeirinhos, campesinos, todos envolvidos para oferecer para vocês uma educação de qualidade dentro daquilo que a gente alcança e pode e consegue, ok? Então, hoje, olha só, vamos relembrar algumas escolas do passado. Olha só essas imagens. Será que as escolas de hoje são assim ainda, gente? Não, né? Até as fotos vocês percebem que são em preto e branco. Essas imagens aí do ano de mais ou menos 1940. Olha as jovens, como estavam vestidas para a educação física. Olha a sala de aula, a parte interna. Antigamente, as crianças entravam na escola com muita disciplina, enfileirados, uniformizados. Era um pouquinho diferente dos dias de hoje. E eu trouxe duas escolas da nossa cidade, uma pública e uma privada, para vocês verem como que elas eram no passado e como que elas estão hoje. A primeira imagem é da Escola Estadual Nelson de Sena, fica ali no centro da cidade. E a segunda imagem é do Colégio Ibituruna, no centro da cidade também. Vejam, gente, como nossa cidade cresceu em todos os sentidos. Vocês podem perceber aí as ruas calçadas, arborizadas, o próprio patrimônio das escolas, como que cresceram, quadras, aumentou a questão da parte física também, e isso é um bem para todos nós. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Não deixem de acessar as nossas atividades da plataforma SMED. Acessem, coloquem a câmera de vocês no cantinho da tela aí, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, lá vocês vão encontrar todas as aulas de todos os anos. De repente não deu tempo de assistir no horário de manhã, mas dá em outro horário. Chame a mamãe, chame o papai para assistir com vocês, porque isso tudo facilita o aprendizado. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, tudo de bom, um abraço forte e até a próxima aula.